Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos traz esse ensinamento sobre o amor. O amor que se manifesta através de atitudes concretas. Por isso que Jesus Cristo ele vai salientar algumas circunstâncias. E ele vai dizer que com a mesma medida que nós medimos o nosso próximo, nós seremos medidos por ele no juízo particular e também no juízo final. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer: Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Veja que quando Jesus nos pede para sermos perfeitos, é para sermos perfeitos no amor. E ser misericordioso é justamente isso. Para que possamos parecer com o Pai do céu, precisamos aprender a exercer a misericórdia. Jesus aqui ele nos está chamando a atenção sobre essa participação da vida e da missão de Deus, mas também dessa manifestação de Deus em nossa vida, para que nós possamos parecermos com Deus, para sermos um sinal escatológico de Deus, como ontem nós meditávamos na transfiguração, para sermos uma verdadeira transfiguração de Deus nessa terra, nós precisamos exercer essas realidades. Ser misericordioso como o Pai do céu é misericordioso, porque Ele sempre nos dá tempo. Ele sempre tem misericórdia. A misericórdia ela se manifesta assim. Se manifesta na medida em que Deus ele vem ao nosso encontro, se compadece das nossas fraquezas e nos dá tempo para esse processo de conversão, esse processo de mudança. Assim também nós precisamos agir com o nosso próximo. Precisamos nos compadecer da miséria do nosso próximo, da dificuldade, das quedas, participar dessa miséria do coração humano e aprendermos a dar tempo nesse processo de conversão para que o nosso próximo seja cada vez melhor. Isso é uma obra de edificação da natureza humana que nós precisamos exercer através da nossa vida. Depois, Jesus Cristo ele vai falar sobre o julgamento e vai dizer: não julgueis e não sereis julgados, e depois não condeneis e não sereis condenados, porque o julgamento é uma realidade natural da condição humana. Nós, pela nossa capacidade racional, nós temos a capacidade de julgar tudo que a gente vê, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente ouve, a gente já gera um julgamento sobre aquela circunstância. Mas veja, Jesus Cristo, quando fala para que não julguemos, Ele não está falando para que nós não usemos a nossa capacidade racional, mas Ele está dizendo para que nós possamos usar a nossa capacidade racional bem. Porque aquele que age com misericórdia, ele antes de julgar e chegar a uma conclusão final de cada coisa, por mais que instantaneamente a nossa razão, a nossa mente, ela faz isso, nós vamos nos esforçando sempre para entender aquela realidade de formas diversas, com outros olhares, porque é assim que vai se manifestar a misericórdia. É assim que nós não condenaremos o nosso irmão, o nosso próximo. É assim que nós exerceremos a prática do perdão. Por isso que Jesus diz: perdoai e sereis perdoados. A salvação está em nossas mãos e por isso que nós precisamos exercer o perdão, porque o perdão é esse mistério de Deus que nos aproxima
e nos aperfeiçoa na imagem do próprio Cristo. Por isso que a prática do perdão é uma prática onde nós manifestamos através dos nossos atos, através da nossa decisão, através da nossa vida, a presença de Cristo nesse mundo, que perdoa, que é causa de salvação para a humanidade. Depois nós vemos que Jesus Cristo ele vai usar uma imagem, uma boa, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Aqui Jesus Cristo está dizendo uma coisa que também é essencial para a nossa vida. Porque na medida em que nós somos generosos, e aqui nós temos a manifestação, uma outra manifestação do amor, que é a caridade. Porque a caridade é um transbordamento do Espírito em nós. A caridade para com o próximo, essa capacidade de generosidade para com o próximo é uma plena manifestação do Espírito Santo no mundo e aqueles que estão à nossa volta. Quando falta caridade na nossa prática para com o nosso próximo, é sinal que está faltando o Espírito Santo na nossa vida. É sinal que outros espíritos estão movendo a nossa vida. E isso é um sinal que vai cada vez mais tornando a presença de Deus anulada em nós. Por isso que é importante a obra de caridade, porque a obra de caridade é sim essa capacidade de desapego das coisas materiais para sermos capazes de usar das coisas materiais como bens espirituais para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. E por fim, Jesus Cristo vai dizer: porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Por isso que Jesus Cristo, ele nos está exortando a viver na misericórdia, a viver no perdão, a viver na caridade e a sermos capazes de julgar a realidade com misericórdia, para não condenar o nosso próximo pelos seus erros, mas para sermos causa de salvação para aqueles que estão nesse mundo. E também essas três coisas, a misericórdia, o perdão e a caridade, que nos torna cada vez mais semelhantes ao próprio Deus, porque a misericórdia nos torna semelhantes ao Pai, como verdadeiros filhos. O perdão nos torna semelhantes a Cristo, como obra de instrumento de salvação nesse mundo. E a caridade nos assemelha ao Espírito Santo, que vai fazendo com que da nossa vida se transborde essa grande graça de salvação para o mundo. Por isso que precisamos sim sermos capazes de ser generosos com o nosso próximo, sermos misericordiosos, perdoar aqueles que nos ofendem, para que assim nós possamos também, porque todos nós temos erros, todos nós somos pecadores. E se somos pecadores e temos erros, precisamos da mesma misericórdia de Deus, do mesmo perdão de Cristo. Precisamos da mesma graça do Espírito Santo para permanecer no caminho de conversão, nesse caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.